Como eu estava dizendo, que a religião costuma dizer que para obter a salvação tem que aceitar Jesus. Mas só que para o sistema você só aceita Jesus dentro da religião, dentro da igreja, dentro da sinagoga. Mas a salvação, você aceita o Salvador em qualquer lugar. Sim, aceitou ele, passou a obedecer o estatuto dele, você está debaixo da proteção, dentro do padrão de salvação. E eu tinha um exemplo de hoje, um exemplo fiel, de hoje em dia, tem na minha família, um cunhado, que ele se viu, era muito religioso, a mãe dele era muito religiosa, e ele se viu, perdeu a mãe de câncer. Em poucos meses ele descobriu uma coisa muito desagradável, o povo até falar uma coisa muito desagradável em relação ao pai dele. E, ao mesmo tempo, ele se viu divorciado da primeira esposa, ele foi no processo de divórcio, isso tudo num período de meses. E descobriu também uma coisa... e ele se viu no fundo do poço, diante de tanta adversidade ao mesmo tempo. Como ser humano é muito difícil. E ele falou que, quando ele se viu diante do fundo do poço, ele falou que ele pensou assim, mas esse Deus que eu conheço, Deus, Jesus, esse Deus que eu conheço, não está me satisfazendo. Eu estou no fundo do poço. Mas ele parou e disse, se tu realmente existes, na ignorância dele, falou, se tu realmente existes, me mostra o caminho, o que eu devo fazer. E ali naquele momento, ele pediu a Deus, pediu ao Senhor, no fundo do coração dele, que desse um rumo para a vida dele, diante de tanto sofrimento. E aí ele realmente, de fato, aceitou o Salvador. Ele não estava em igreja nenhuma. Ele estava na casa dele. E ali, o Salvador foi revelado a ele. Houve um refrigério. Dali partiu o início de uma trajetória. Hoje em dia ele é um servo do Senhor. Né? E veio mais tarde o Senhor, restituiu as coisas dele. O Senhor hoje, há pouco tempo, livrou ele da morte. Livrou agora ele da morte. Ele baixou ao hospital com um problema, vomitando sangue. E ali o Senhor agiu poderosamente com ele. Ficamos em reunião, clamamos, levantamos um clamor a favor dele. E o Senhor livrou ele da morte. Ele estava condenado mesmo. Já tinha perdido muito sangue, já estava com a pressão quase encostando uma na outra. E Deus deu um livramento a ele. E tudo partiu do princípio. Ele não aceitou em igreja nenhuma, ele não entrou ouvindo, ninguém pregou para ele. Ninguém pregou para ele. Ele não ouviu ele levou o pensamento dele ele pediu, a um que tem condição de dar o refrigério e salvar. E esse que tem condição, é o Salvador do Pai. Lá no alto, ele no quarto dele, no momento de maior desespero, o Senhor se revelou a ele. Aí eu te pergunto, ele saiu da sua casa e foi de encontro a uma sinagoga? Não. Ele foi pedir uma orientação a um líder religioso? Ele levou o pensamento dele direto àquele que tem condições de salvar ele. Entendeu? Então o que acontece? O sistema religioso costuma colocar na mente da pessoa o seguinte, que ela vai para o sistema religioso para buscar bênção, para buscar paz, para buscar emprego, para buscar cura, para buscar conciliação conjugal, está entendendo? Buscar libertação. Tudo isso que eles anunciam é o que as pessoas vão buscar. Entendeu? Então, quando a pessoa está à busca de alguma coisa, ela vai procurar uma sinagoga para poder fazer os seus rituais para poder ser beneficiado da parte de Deus. Correto? Então, se ela está à busca de um emprego, ela vai fazer a campanha das portas abertas. Que é Deus que vai dar a porta aberta para ela. Correto? Se é cura e libertação, cura divina, está puxando a sardinha para o grupo de pessoas que estão enfermas e vão buscar a sinagoga.
Você tá entendendo? Então, quando essas pessoas não conseguem atingir o benefício através dessas campanhas, não conseguem atingir aquilo que ela quer, a cura ou a porta aberta, se decepciona. Mas só que a liderança, quando aquela pessoa vai chegar para a liderança e perguntar, mas pastor, eu estou vindo aos cultos, eu estou sendo dizimista fiel, eu estou fazendo as minhas orações, estou fazendo isso, estou fazendo tudo que a Bíblia fala, tudo que o Senhor fala. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo atingir o objetivo que eu quero? Aí é onde ele pega, nunca vai botar culpa no sistema. Ele vai botar culpa na pessoa. Vai dizer, a sua fé está sendo pouca, irmã. Você tem certeza que você está dizimando certinho? Está roubando? Não está roubando a Deus? Porque sua vida, alguma coisa está errada na sua vida. Ou então dá mais um pouco, Então, maior maior desafia Deus. Se você está dando 10, dá 20, dá 30. Porque Deus gosta de pessoas assim, que desafia Ele. Então, isso tudo são coisas que o sistema religioso coloca na mente das pessoas, que cada dia que passa ela vai se decepcionando. Mas Edivaldo, então onde fica aquele? Dá de graça que de graça recebeste. Então, agora quando a pessoa busca o conhecimento fora do sistema, é onde ele começa a ficar se sentir nojo. Porque o sistema religioso faz a pessoa se sentir nojo de si própria. Porque ela não está alcançando o objetivo dela, então o sistema religioso faz com que ela reconheça que o erro está nela. Então ela se sente uma pessoa enojada dela mesma, que não está chamando a atenção de Deus. Por isso que Deus não está abençoando ela. Entendeu? Aí é onde a pessoa se decepciona, você tá vendo? A pessoa cria uma ferida dentro do coração, até se revolta contra Deus. Nas suas orações falam, mas eu não aceito isso na minha vida. Por que os irmãos lá da minha congregação são abençoados e eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo, de miséria? Né? Mas por quê? Porque a cauterização da mente, o sistema religioso cauteriza a mente da pessoa, faz a pessoa cometer esse tipo de erro. Enquadra a Deus na parede. Deus não foi feito para ser pressionado, porque Deus não promete prosperidade para ninguém. Deus não oferece curas físicas para ninguém. A natureza, quando você está enferma, você está doente, pela lógica você tem que procurar o quê? Um médico. Correto? Quando você está desempregado, a natureza é fazer o quê? Fazer um currículo e entregar nas empresas. Correto? Colocar lá qual é a sua especialidade, o que você sabe fazer e colocar os currículos nas empresas. Correto? Se está com um problema familiar, problema com o teu esposo ou com a esposa, o que se deve fazer? Analisar e ver onde está errado e conversar os dois. Tentar resolver. Aí eu pergunto, nessas áreas, o que Deus tem a ver? O que Deus tem a ver com o seu problema com o seu esposo e com a sua esposa? Se você mesmo causou o problema. O que Deus tem a ver com o seu desemprego? Alguma coisa está errada contigo. Vai se preparar. Você está entendendo? Mas pode ficar. Mas aí não. A pessoa vai lá e faz a cobrança para Deus. Enquadra Deus na parede. Isso para o sistema é um prato cheio. Entendeu? Porque as pessoas, é que nem nós já estamos falando, nós nascemos perfeitos. Mas a partir do momento que a gente conhece o pecado e pratica o pecado, nós perdemos a perfeição. Então, quando a gente chega em determinado tempo, nós se sentimos encurralados de problema. A gente vai para lá, a gente tem problema, a gente vem para cá. Aí a gente procura lugar errado e pessoas erradas para a gente confessar nosso problema. Aí vai para a sinagoga, pastor, eu quero que o senhor me ora por mim, porque eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, meu marido está assim, meu marido está assado, meu filho está na droga, meu filho virou bandido, meu filho é assim, meu filho é assado, eu também estou querendo me escapulir para o outro lado. Ele não vai arrumar.